Olá, Miguel. Olá, Bom dia. Bom dia. Olá a todos. Bom dia. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui connosco. E vou começar por apresentá-lo para quem não o conhece e dizer o que é que tem feito até agora, que é muita Tá bom. coisa. Portanto, é uma biografia muito resumida. Ora, chama-se Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro. Nasceu em Coimbra a 3 de janeiro de 1967. É diretor da Global Law School da Universidade Católica de Lisboa e professor da Cátedra Vieira de Almeida. É igualmente presidente do Board Executivo do European Digital Media Observatory. Foi até ao verão de 2020 diretor e professor da School of Transnational Governance do Instituto Universitário Europeu, onde continua a ser professor convidado. Foi ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional de 2013 a 2015. Foi advogado-geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias até outubro de 2009. É licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, como eu, e doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença em 1996, onde obteve os prémios para a melhor tese de doutoramento e de melhor investigador do Departamento de Direito. Bom. Foi professor convidado da Yale Law School, do Centro de Estudos Constitucionais em Madrid, da Universidade de Chicago e London School of Economics. Leciona igualmente na Universidade Católica e no Colégio da Europa. Isto é muita coisa. Miguel faz muita coisa. Talvez demais. Às vezes, pelo menos, sinto como se fosse demais. Exato. Foi também presidente do Comitê de Governação da FIFA, de maio de 2016 a abril de 2017. Pronto, e eu acho que vamos ter que ter um programa só para falar sobre isto. Tem também vários prémios, incluindo a Comenda da Ordem de Santiago e Espada, e autor de numerosas publicações. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Gulbenkian de Ciência. O seu livro mais recente, penso que ainda é este, Democracy in Times of Pandemic, com o Paul Kahn. Sim. Certo? Já agora aproveito para dizer que há uma tradução portuguesa. Já há uma tradução portuguesa, ótimo. E chama-se Democracia em Tempo de Pandemia. Pronto. Ok. Muito bem. Agora, deste melting pot de experiências que já tive até agora, a minha primeira pergunta é a curiosidade pura. Qual foi destas experiências todas aquela que gostou mais ou que o marcou mais, quer pela positiva, quer pela negativa? Há de haver uma que tenha sido pela positiva e outra pela negativa. Eu gostei de várias dessas experiências, Sim. quase a totalidade das experiências, se não de todas. O que é diferente de dizer que, enquanto vivi essas experiências, elas foram sempre algo que eu tinha gosto em todos os momentos, não é? Porque nenhuma delas foi por não gostar do que ia fazer. Sim, não, e não me arrependo de nada e gostei muito de todas as experiências, e é difícil estar a dizer, até porque elas são muito diferentes. Por isso mesmo. Preferia fazer isso, até porque pode dar a indicar que eu gostaria de ter estado a vida toda a fazer isso. Quando eu acho que parte daquilo que eu gostei e que eu agradeço num certo sentido, é ter tido a possibilidade ao longo da minha vida de ter experiências muito diferentes. Certo. Na magistratura, na política, no mundo académico, até no mundo desportivo, embora mais breve, mas que ainda hoje mantenho interesse e escrevo claro. do ponto de vista mais académico e documentário. Portanto, ter todo esse conjunto de experiências diferentes foi algo que para mim é o que mais me recompensa. Portanto, para mim estar a dizer e para mim estar a dizer que poderia ser só uma delas ou outra, se desde que ele não se revolte contra mim, não há problema. Não revolta, não, ele parece muito tranquilo. Desde que eu não conseguiria estar a escolher uma, parecia que estava a abdicar das outras. A outra circunstância é que realmente talvez a experiência muito mais recompensadora e que sempre vivi de uma forma ao mesmo tempo muito agradável, porque se tem uma tranquilidade, um recato, estamos de certa forma mais protegidos, foi aquela no Tribunal de Justiça da União Europeia, não é? A sério?
Pensei que não era nada descansada. Não. A ideia que eu tinha. Mas é muito. O stress é forte, a pressão é forte, mas não estamos tão expostos como, por exemplo, estamos no governo. E não temos a dificuldade, sendo muito difícil tomar decisões num tribunal, temos de tomar decisões muito. Para se poder ser um bom magistrado, há que ter a capacidade de decidir. Sem dúvida. E decidir, por vezes, questões difíceis. Sim. O tribunal não pode dizer nós não temos a certeza, logo não decidimos. Não tomamos uma decisão. Claro. Portanto, isso é bastante difícil. Mas o contexto em que nós decidimos, por exemplo, é diferente daquele do governo, não é? Em que, em particular, eu vivi a experiência governativa num período particularmente difícil. Muito difícil. Podemos dizer, para quem não sabe, durante o período da Troika, durante o período da Troika, em que os constrangimentos que nós tínhamos eram muito significativos. Eu lembro-me de dizer, durante uma daquelas reuniões de Conselhos de Ministros mais prolongadas, em que tínhamos de decidir como encontrar mais poupanças para as pessoas, muitas vezes significavam cortes para as pessoas, porque o déficit, por exemplo, de partida, 2010 tinha revelado muito maior do que era, e, portanto, a partir daí houve sempre necessidade de encontrar medidas, ir substituindo umas medidas por outras medidas. Eu lembro de dizer aos meus colegas que achava que se ia para o governo decidir o que fazer. Claro. E tinha descoberto naquela fase, se estava no governo, decidir o que é que íamos deixar de fazer. E, portanto, uma das grandes dificuldades foi que ser governo exige também ter meios para fazer algum tipo de reformas, algum tipo de meios, algum tipo de ações que nós não tínhamos naquela circunstância. Claro. E, portanto, essa diferença entre governar com um conjunto muito mais limitado de instrumentos do que normalmente nós temos quando vamos para o governo, hoje em dia, por exemplo, já não estamos debaixo de intervenção, já não temos credores, há muito mais flexibilidade, muito mais autonomia para decidir, para fazer determinado tipo de políticas que havia na altura. E, portanto, essa, digamos, foi uma dificuldade grande. Daí que, por exemplo, o exercício das funções governativas, sendo para mim muito interessante, sendo uma experiência muito válida, também teve momentos muito difíceis, não é? Deve ter tido, por causa dessa época, desse contexto. Em particular, por causa daquele contexto. Eu percebo. Pronto, isto era uma curiosidade que eu tinha, que está satisfeita. E queria começar por lhe perguntar como é que vê a atual situação da Europa neste momento, tendo em conta todos os conflitos que por aí há, a Ucrânia, no Próximo Oriente, a eventual vitória de Trump nos Estados Unidos. Enfim, como é que... Vejo com preocupação pela seguinte razão, porque acho que a evolução do contexto internacional, contexto geopolítico, faz com que a Europa seja ainda mais importante do que foi no passado. Ou seja, nós temos desafios ao nível geopolítico, desde as ações da Rússia, há incerteza sobre a forma como vai evoluir a China, e portanto que são desafios geopolíticos, mas que também trazem questões de segurança, vimos isso claramente, não é? E trazem depois questões económicas, ou seja, a desaceleração económica na China, a possibilidade da China se tornar ainda mais nacionalista. Isso pode ter um impacto muito, muito grande na Europa, já está a ter, por exemplo, na Alemanha, cuja economia depende muito das exportações para a China, mas que depois tem um impacto em todo o resto da Europa, porque, por sua vez, a economia alemã é muito importante para o resto da Europa. Isso exige uma Europa com mais capacidade de intervenção e que, para ter essa capacidade de intervenção, tem de ter coesão, tem de ter instrumentos adequados. Ora, o contexto que nós temos neste momento na Europa é, pelo contrário, um contexto de maior divisão, porque vemos movimentos populistas eurocépticos, muitos de extrema-direita, mas também de extrema-esquerda, oporem-se à Europa, a terem uma retórica muito anti-europeia, alguns deles até em coligação mais ou menos informal
com países, com alguns desses países, como Sim. a Rússia, por exemplo, ou a China, e isso significa que vai ser ainda mais difícil à Europa ter a coesão e a capacidade de intervir que é necessária para responder aos desafios económicos, de segurança e políticos que a evolução geopolítica mundial nos está a trazer. E por isso eu vejo com alguma preocupação. Ao mesmo tempo, devo dizer que se nós olharmos, e vejo muitas pessoas preocupadas com as próximas eleições europeias e com o crescimento dessas forças eurocépticas, mas ao mesmo tempo, mesmo no pior dos cenários, estamos a falar de 30% do Parlamento Europeu. Certo. Continuará a existir uma forte maioria no Parlamento Europeu. O que acontece é que algumas dessas forças já chegaram ao governo em alguns estados, portanto, através do Conselho, tornam bastante difícil à União ter a intervenção necessária e que me parece fundamental para que a Europa tenha capacidade de moldar o destino geopolítico, de se adequar e responder aos desafios que a evolução geopolítica lhe está a trazer. E a minha pergunta é, conseguir-se-á manter a regra da unanimidade? Eu acho que... Ou vamos deixar de ser governáveis em termos europeus? Essa é mais a... Duas coisas. Primeiro, é a regra da unanimidade nunca é uma regra totalmente absoluta. Porquê? Porque, por um lado, apesar de poder ser necessária uma decisão unânime de uma determinada matéria, os Estados que compõem uma larga maioria podem fazer com que o Estado que se opõe a essa decisão unânime a tenha de aceitar, exercendo poder em matérias de maioria contrário aos interesses do Estado que quer votar. Ou seja, um Estado pode querer votar uma determinada política, mas se os outros disserem, se votares, nós depois nesta área não te damos o que tu queres ou o que tu precisas. Esse Estado, portanto, a decisão unânime pode ser, de certa forma, o problema do veto pode ser, de certa forma, superado. Mas isto também funciona ao contrário, nós temos visto isso, que é Estados que, existindo uma maioria clara, por exemplo, relativamente à aplicação das regras do Estado de Direito, da condicionalidade dos fundos europeus no cumprimento com as regras do Estado de Direito, da independência judicial, Estados que estão sujeitos a essas regras, são aprovadas por maioria, podem usar o seu direito de veto noutras matérias para levar a que as decisões por maioria não sejam contrárias aos seus interesses. Certo. Nós temos visto a Hungria fazer isso. Sim, senhor. O pacote da condicionalidade dos fundos europeus para a Hungria. Exato. Há muitos que criticam, até há uma decisão pendente do Tribunal de Justiça trazida por associações de juízes de toda a Europa, que criticam o facto de ele ter sido atribuído à Hungria, ou à Polónia, perdão, o caso está pendente da Polónia, mas a situação com a Hungria é semelhante, embora tenha uma dimensão mais política, mas é mais recente. Mas em relação à Polónia e à Hungria, essa circunstância desses Estados, muitas vezes, utilizarem a possibilidade de vetarem noutras áreas para obterem a sua satisfação e não estarem sujeitos à disciplina que as regras europeias impunham nessa matéria. Portanto, é uma moeda de troca. Isto para dizer que a regra da unanimidade é uma regra que tem mais nuances do que por vezes se julga, porque a unanimidade ou a maioria, as decisões por unanimidade e a maioria, não acontecem num vácuo, acontecem num padrão de muitas decisões. E, portanto, há matérias da maioria que podem ser impactadas por decisões de unanimidade e vice-versa. Dito isto, parece-me que há áreas em que o facto de a decisão por unanimidade que está a causar problemas é essa a minha impressão, mas queria ouvir a sua opinião. E eu admito que em determinadas matérias, incluindo em política externa, certo tipo de questões, não todas, mas certas questões, pudessem passar a ser decididas por maioria qualificada. E não acho que países pequenos, ao contrário do que se julga, percam necessariamente poder. Porque como eles estão muito dependentes de outras matérias, lá está. Exato. No fundo, o nosso direito de veto é relativo nessas matérias. Nós não queremos exercer um direito de veto que depois nos leva a matérias em que estamos sujeitos à regra da maioria a serem adotadas decisões contra o nosso interesse. Portanto, eu acho que nós não perderíamos tanto poder assim e que mais a capacidade de influência da União ser efetiva que decorreria de uma transferência para a maioria qualificada em certas matérias poderia justificar isso acontecer.
Dito isto, acho duas coisas importantes. Acho que deveríamos reformar também a forma como se concebe a regra da maioria qualificada na União Europeia, que será muito difícil. Mas quer essa alteração da forma como concebemos a regra da maioria qualificada, quer a transferência da maioria qualificada, da unanimidade para a maioria qualificada, exigem uma revisão dos tratados. Pois exigem. E isso é extraordinariamente difícil de conseguir neste momento. Só repensando a forma como nós vamos rever os tratados é que nós provavelmente vamos conseguir rever os tratados. E, portanto, neste momento estamos a chegar a uma situação de muita tensão na União Europeia, porque há cada vez mais a consciência de que é fundamental e necessário rever os tratados em certas matérias, e, por outro lado, a percepção de que é muito difícil fazer isso. Que, politicamente, há um risco muito grande de avançar para uma revisão dos tratados e depois de, passado 1 ano, 2 anos, tudo falhar e ser um enorme insucesso. E é nessa tensão que nós vivemos, e eu acho que nós só a vamos resolver se conseguirmos encontrar uma forma diferente de rever os tratados. Então há de haver uma a determinada altura penso que a pressão vai ser tão forte que o risco, e é um risco sério, é se nós não encontrarmos uma outra forma consensual entre todos os Estados de rever os tratados que permita rever com eficácia os tratados, provavelmente o que vamos acontecer é ter alguns Estados a formarem por si quase que uma união mais integrada, mais aprofundada, e fazê-lo quase em ruptura com os outros Estados. Não excluiria uma situação desse género. Porque acho que a evolução a que nós estamos a assistir internacional exige que a União dê passos que, por sua vez, só são viáveis com uma revisão dos tratados, e pela razão que eu expliquei, essa revisão é extraordinariamente difícil com as regras atuais. Uma cisão. Praticamente uma cisão. Ok. Mas é uma cisão que, num certo sentido, alguns Estados poderiam assumir essa e depois mantinham uma outra união com uma mais alargada. Uma macro. Exatamente. Ok, já percebi. Vamos deixar então agora esta, porque só isto dava um podcast, mas eu queria conversar consigo sobre outras matérias e gostava de centrar-nos em Portugal. E dentro de Portugal partia do European Social Survey, daquele que foi publicado pela Fundação Gulbenkian. Exatamente. O estudo sobre os valores dos portugueses. E uma das conclusões que se tira é de que uma delas é de que a cidadania é um dos pontos fracos da nossa democracia. Concorda? Concordo que como ponto de partida, há fragilidades na nossa concepção de cidadania, na nossa prática da cidadania. Isso é visível nos baixos níveis de participação eleitoral, portanto, desde logo. Claro. Isso é visível também em sermos um dos países com um menor grau de confiança interpessoal, ou seja, sem dúvida, os portugueses desconfiam muito uns dos outros, mais que os outros. Nós somos um povo muito desconfiado. Mais que os outros povos europeus. E também termos um grau de confiança muito baixa nas instituições, na classe política. E, portanto, isso são tudo elementos de que nós temos problemas ao nível da vivência da nossa cidadania. E que tem um impacto muito grande, porque nós sabemos que onde existe esse menor grau de confiança interpessoal, no fundo, reflete aquilo que se denomina muitas vezes de capital social. Ou seja, a capacidade das pessoas se ajudarem umas às outras, confiar umas nas outras. E esse capital social, os países que têm mais capital social, normalmente são os países que crescem mais, que têm expectativas mais longas de vida. Tudo isso há correlações muito interessantes que são estabelecidas a esse respeito. E naturalmente que o mesmo relativamente às instituições. Claro. Essa desconfiança, que no fundo é uma desconfiança mútua, por exemplo, que leva a um reforço muito grande da burocracia, não é? Certo. Um Estado que desconfia dos cidadãos e os cidadãos desconfiam dos Estados tem uma relação muito mais formalista, muito mais burocrática. Claro. É muito mais difícil desburocratizar do que se existisse essa confiança mútua entre Estado e cidadãos. Num país em que as pessoas confiam um pouco na classe política, no sistema político, isso tem depois consequências enormes ao nível do funcionamento do próprio sistema político, ao nível do crescimento de forças mais extremistas ou da abstenção. E, portanto, tudo isso são indicadores preocupantes. São preocupantes. E, na sua opinião, isto já vem de há muito tempo ou tem tido fases e picos?
Isto é constante este tipo de características dos portugueses? É constante que nós temos níveis de confiança no sistema político, é constante nas últimas décadas, digamos, constante níveis de confiança do sistema político e de confiança entre os cidadãos, sempre abaixo, digamos, da média. Portanto, mais baixas que outros países. Ao mesmo tempo, têm existido variações que são naturais e que acontecem nos outros países. Mesmo nos países que têm normalmente níveis muito elevados de confiança, quando a situação económica é boa, quando as pessoas se sentem bem, isso leva a confiar mais também nas próprias instituições políticas, leva a confiar mais uns nos outros, não é? E, portanto, essas oscilações são naturais também em função do ciclo económico, do desenvolvimento económico e social que os países têm. Mas dentro dessas oscilações que correspondem, no fundo, às oscilações económicas e sociais que o país tem, nós normalmente... Nós andamos muito cá em baixo, não é? E outra das coisas que esse estudo também nos revela é que um dos aspectos com déficit mais alto é a justiça, nomeadamente a confiança nos tribunais, e o outro é a justiça social, portanto, a redução das desigualdades. Ao mesmo tempo que há uma visão muito negativa da classe política. Penso que são algumas das conclusões que podemos tirar dali. Me parece fiel. Exatamente. Afirmou que a cartelização dos partidos é um dos fatores que pode contribuir e que contribui efetivamente para esta degradação da imagem da classe política, a par de outros fatores. A minha pergunta é: como é que se chegou a este nível de cartelização dos partidos políticos? Ou se sempre foi assim? E o que fazer para os cidadãos voltarem a ter confiança na classe política e descartelizar os partidos? Isso resulta de duas circunstâncias, não é apenas o caso em Portugal, mas em Portugal tem vindo a acontecer e é mais recente, também temos uma democracia mais recente, não é? Claro. E é produto da conjugação de dois aspectos. O primeiro é que nós tivemos uma progressiva profissionalização da política, ou seja, e foi natural, depois da democracia, as pessoas que participavam politicamente eram pessoas que até aí estavam, ou algumas delas tinham atuação cívica e política, alguns até no estrangeiro, porque não tiveram outra alternativa no país, em ditadura, mas outros dentro do país também, e ou participação social, ou participação económica, e que subitamente se transformaram e tiveram atividade política. E, portanto, o grau de relação entre os partidos políticos com a sociedade civil era muito alargado, porque, no fundo, os partidos políticos eram a sociedade civil que tinha começado a participar politicamente. Pouco a pouco assistiu-se a uma profissionalização da política, que acontece também e que é muito comum e aconteceu noutros países. Depois tem a ver também com as regras do funcionamento da política, com a cultura política, porque há países onde a cultura política promove, exige, e por vezes nem é necessário regras, mas é a própria prática e a exigência dos cidadãos que exige que os políticos não estejam mais que um determinado período. Muito bem. E portanto, que haja uma rotação muito maior nos cargos políticos. Em Portugal, como em muitos outros países, ser político passou quase a ser uma profissão, e temos visto isso, por exemplo, independentemente do juízo que se faça, este governo mais recente do Dr. António Costa era um governo de políticos profissionais. Praticamente, ao longo da sua carreira profissional, só fizeram política. Independentemente de se achar se isso é correto ou não, essa é uma consequência, é uma profissionalização da política. Acresce que essa profissionalização da política, em Portugal, se tem processado ao mesmo tempo com uma redução muito significativa da participação nos partidos políticos. Ora bem. Ou seja, o universo daqueles que fazem política através dos partidos tem vindo a diminuir muito significativamente. Isso, no fundo, leva à tal cartelização da política. Porquê? Porque significa que há um grupo muito pequeno de pessoas e muito profissionalizado que dentro de um partido político determina quem vão ser os candidatos. Ora, num sistema como o nosso,
que depende dos partidos políticos, certo, em que a escolha dos líderes políticos, a escolha dos primeiros-ministros depende dos partidos políticos. Isso significa depois que as opções que os cidadãos têm resultam desse universo de participação muito pequeno dentro dos partidos políticos e muito profissionalizado, claro, que cria um risco de a determinado momento existir uma crescente desalinhamento, se não clivagem, entre aquilo que são as dinâmicas internas dos partidos políticos e as opções que os partidos políticos tomam, certo, desde as suas lideranças, as opções programáticas, tudo isso, e aquilo que pensa o eleitorado em geral. exato. O eleitorado, incluindo o eleitorado potencial dos partidos políticos, deixa de se ver refletido com as escolhas que os partidos políticos fazem. E isso leva a esse afastamento, e é uma das questões que também contribui para a falta de confiança no sistema político. Há outras, os escândalos claro, de corrupção, ou quando não de corrupção, de comportamento pouco ético, e a incapacidade que o nosso sistema político tem demonstrado de, dentro do sistema político, sancionar esses comportamentos. No fundo, deixa-se tudo para a justiça, para uma avaliação legal, questões que do ponto de vista político já permitiam e deviam ser sancionadas do ponto de vista puramente político. Isso também contribui para esse afastamento. E pior do que isso, eu acho que já há quase uma normalização, que isso para mim é o mais grave, é que já se encara hoje determinados comportamentos como normais. Isto sempre foi assim, portanto, porque é que não há de ser? Essa é uma coisa que me preocupa significativamente. Isso é das coisas que mais me preocupa, é a normalização de certos comportamentos pouco éticos ou morais, enfim. E eu acho que a ideia é que, desde que eles não sejam censurados juridicamente, não são, está tudo bem, que é completamente inaceitável. Exatamente. Portanto, isso acaba por ser. E ser inaceitável, é um convite quase implícito a que a justiça venha depois. Aliás, se determinados comportamentos só são censuráveis, se forem juridicamente censurados, então o convite é para que a justiça os venha apreciar. É realmente um... Portanto, é a política que em muitos aspectos tem promovido a judicialização da sua própria judicialização. Eu penso que sim. Estamos de acordo. Outra das frases suas que eu achei muito engraçada, afirmou que os portugueses avaliam muito criticamente a classe política portuguesa, o domínio da corrupção, mas não retiram as consequências disso mesmo. Sim. E cá estamos. Esse é um outro estudo. Há um estudo muito interessante feito pela Susana Coroado e o Luís Sousa, dois investigadores do ICS. O Luís Sousa continua um professor do ICS. A Susana, neste momento, é professora no estrangeiro, no estrangeiro, ou investigadora na Universidade no estrangeiro. Fizeram um estudo sobre a percepção da corrupção. Exatamente. E que, por um lado, e que tem este paradoxo, que é é muito interessante. Os portugueses confiam pouco nos políticos, fazem uma avaliação muito crítica das práticas de integridade e de corrupção, muito mais crítica do que aquela que a classe política faz, mas depois não são consequentes. Não acontece nada. Não são consequentes. Eu acho que a explicação para isso tem a ver, por um lado, as pessoas, no fundo, valorizarem depois outras questões também. E acabarem por não... as decisões políticas das pessoas nunca são monotemáticas. Certo. E, no fundo, perante diferentes considerações, se calhar depois acabam por... Mas isso é assim também porque, no fundo, as pessoas, se calhar, fazem uma avaliação que é péssima para a política, de que é, desse ponto de vista da corrupção, da integridade, eles são todos iguais. Ora, se eles são todos iguais, eu não posso confiar em nenhum, eu vou decidir com base noutras matérias. E, portanto, não permeio nem penalizo com base num tema onde eu acho que eles não se diferenciam. Pronto, é chamada, isto já é tudo normal. É exatamente, a ideia é tudo assim. Voltamos àquela conversa de há pouco. Há uma expressão que se atribui no Brasil muito, que é de rouba mas faz, não é? Quer dizer, que é uma expressão terrível. Exato. E eu é com muita pena que vejo o desenvolvimento quase desse cinismo dos portugueses relativamente à classe política. Até porque, devo dizer, parte importante da classe política não merece isso. É verdade. Eu conheço, estive na política ativa durante 3 anos, conheço muitas pessoas da política, devo dizer que há muitas pessoas na política que não merecem isso, que são sérias, claro, que estão na política até fazendo sacrifícios pessoais, porque gostam de política, não estão a fazer um sacrifício. Eu costumo dizer, ninguém vai para a política fazer um sacrifício ou não iria para a política. Exatamente. Mas pode estar a fazer, para fazer política, porque se gosta de fazer política, pode estar a fazer um sacrifício remuneratório,
ou um sacrifício na vida pessoal, Ora bem. porque realmente, do ponto de vista de gestão pessoal, vida pessoal, é muito exigente. E há muitas pessoas que fazem isso e que são sérias, eu conheço, e que são sérias, e que ainda há dias falava com um que também está fora da política há algum tempo, mas que fez política muito mais tempo que eu e que trabalhou comigo, e que me dizia que hoje em dia, quando havia sempre a perspectiva de voltar para a política, pensava, mas eu quero ser associado com esta ideia de que quero correr o risco de que eu fiz toda uma vida, consegui sempre que as pessoas vissem como íntegro, honesto e tudo. Depois quero de repente correr o risco. Será que eu quero voltar para passar a ter um estigma destes? Exatamente. Não, é muito... O que cria um ciclo vicioso, porque se depois se afastam os melhores mais íntimos, pouco a pouco vamos reduzindo e cada vez mais vamos ficando com... Mas é que eu penso que isso já está a acontecer, obviamente. Em parte já acontece, infelizmente. Embora existindo aí muitas pessoas... A degradação da classe política, eu penso que é uma coisa evidente. Eu penso que nós vimos que ao nível da qualificação é natural. Se reduz o leque daqueles que participam e fazem política, estão disponíveis a fazer política, é natural que depois o resultado final seja menos atrativo do que se a pool de possíveis pessoas a participar e fazer política fosse muito maior, não é? Quanto maior é o leque daqueles que estão disponíveis para participar e fazer política, melhor potencialmente é o campo de recrutamento da política, como em qualquer outra atividade, não é? Como é óbvio, o que é lamentável a todos os títulos. Agora, passando para outro campo, e muito rapidamente, porque sei que está com pressa, é a questão das políticas públicas. Sabemos que o escrutínio das políticas públicas é muito fraco, praticamente nulo. Não há esse escrutínio, temos instituições fracas e falta de cultura política, como já referi. O debate público também é muito fraco. O que é que se pode fazer para mudar estes status de coisas? É possível mudar ou não é possível mudar? Como é que se põe a confiança no sistema político? Será que alterando o sistema eleitoral ajuda? Será que é suficiente? Será que é preciso mais? O que é que se pode fazer? É preciso alterarmos a nossa cultura política. O que é que isso quer dizer? Que é para não parecer uma banalidade. Tenho de concretizar. É melhor. E o primeiro ponto, que é um ponto prévio, eu acho que o país e as pessoas em geral não têm consciência de que o principal problema que nós temos é mesmo a nossa cultura política e a qualidade das nossas instituições. Concordo. O facto de nós não termos boas políticas económicas, boas políticas de educação, boas políticas de saúde, tem a montante uma causa, que é a fraca qualidade do nosso debate político, da forma como a nossa política se organiza e como as nossas instituições funcionam. E isso está estudado até na história económica. Há um livro que eu gosto muito de citar, que é Porque é que Falham as Nações, a do Robinson Acemoglu, em que eles, clássico. em que eles explicam claramente que os países com maiores índices de desenvolvimento são os países que têm melhor qualidade de instituições. O que é essa qualidade e o que é que isso exige? Não exige apenas alterações ao nível do sistema representativo e do sistema eleitoral, embora também seja importante, porque se nós não tivermos um sistema político, por exemplo, que corrija algumas assimetrias de representação que nós temos hoje, que é as gerações mais jovens têm muito menos peso no nosso sistema político, portanto é natural que a política se dedique mais ao imediato que aos interesses. Porque nós, para dizer um tema e falar de um tema controverso, os políticos estão muito mais à vontade a falar e a discutir sobre a garantia e o aumento das pensões de hoje que estão a pagamento e devem proteger isso. E as pessoas fizeram sacrifícios, esforços muito grandes ao longo da sua vida para ter essas pensões, e nós devemos procurar garantir, mas devíamos estar a discutir também a circunstância de, se nós olharmos para a nossa evolução demográfica do nosso mercado de trabalho, de quem está a estar em ativos, nós vemos muita dificuldade de garantir um nível de pensões idêntico para os jovens daqui a 40 ou 50 anos, ou 30 anos até. O António Leite, quando esteve aqui, falou disso. Exato. E, portanto, nós devíamos estar a discutir isso e não discutimos isso. Exato. E não discutimos isso porquê? Porque os jovens, esse interesse tem pouco peso eleitoral, logo tem pouco peso eleitoral. O mesmo relativamente ao interior. Todos nós falamos da necessidade de coesão territorial, mas na prática,
tomam-se muito poucas medidas dessa forma, por exemplo, que discriminassem positivamente do ponto de vista fiscal do interior para o tornar mais atrativo. Uma forma de descentralização que eu fizesse. Faz pouco isso porquê? São poucos votos, são poucos deputados, têm pouco peso. Portanto, nós podemos fazer discursos muito bonitos, mas quando há a escolher entre uma coisa e outra... O que dá votos E, portanto, nós temos de corrigir aspectos do nosso sistema político para que interesses que são relevantes do futuro, de discriminação, de desigualdade territorial, tenham tidos em conta no sistema político. Mas também precisamos de outra coisa. Nós sabemos que necessitamos de instituições, que uns bons sistemas políticos são aqueles em que, em determinadas áreas, temos instituições com autonomia e independência. Por exemplo, os reguladores independentes deviam ser genuinamente independentes. Nós, infelizmente, temos uma tendência muito grande em Portugal de ter fracos reguladores independentes. E depois, quando temos alguém, para dar um exemplo, claro, vai de Ministro das Finanças para regulador independente, estamos a minar a confiança, estamos a minar a confiança na independência desse regulador, que é suposto ser regulador independente. Claro. Ou, outro aspecto, na administração pública. Estamos há pouco a falar na confiança dos cidadãos na administração pública e vice-versa. Se a administração pública é vista e é percepcionada como partidarizada, como as escolhas para os cargos da administração pública a serem determinadas mais por critérios partidários do que por critérios de mérito profissional e de qualificação das pessoas em causa, é óbvio que não apenas isto significa que ia ser assim e quando é assim, se as escolhas são feitas dessa forma, a qualidade da gestão da administração pública vai ser inferior. Claro. Segundo aspecto, essas pessoas vão estar mais suscetíveis à pressão política, a decidir com base na proximidade política, do que com base no mérito dos projetos, por exemplo, que têm de avaliar, tudo isso, e os próprios cidadãos depois perdem a confiança nessa administração pública, porque veem-na como mais um instrumento de política partidária. Portanto, nós temos, por exemplo, esse é outro aspecto fundamental, que eu acho que é importantíssimo, que era despartidarizar e qualificar a nossa administração pública. Do meu ponto de vista, é tirar os partidos, a influência dos partidos, mas também valorizar a administração pública. Claro. Eu acho que nos quadros de topo da administração pública nós temos neste momento um problema que é o Estado não consegue concorrer com o setor privado. Claro. E, portanto, se não conseguindo concorrer com o setor privado, não tem pessoas de muito boa qualidade. Quando eu acho que devia ser o contrário. Eu ainda sou do tempo em que a administração pública era composta por altíssimos quadros, os diretores gerais. Quem vai regular um determinado mercado, por exemplo, ou quem vai decidir sobre determinadas matérias, devia ganhar mais do que aqueles sobre que está a decidir, porque senão há quase uma assimetria de poder e uma assimetria de informação e uma assimetria de competência, que significa que provavelmente vamos ter não a melhor regulação. Desse ponto de vista, sem querer chegar ao extremo de Singapura, que paga salários ao nível dos salários mais elevados das empresas aos topo da administração, e aliás, e lá até no executivo, até ao governo, o salário, as pessoas não sabem, o salário do primeiro-ministro de Singapura é a média dos 5 salários mais altos dos CEOs das empresas, né, em Singapura. Eu não digo isso, na política as pessoas podem inovar, mas na administração pública, pelo menos, nós devíamos ter a capacidade de pagar muito bem a essas posições de topo. E nós já tivemos isso. Nós vimos a diferença que faz ter em determinadas posições da administração pública pessoas muito boas. Eu dou só um exemplo, o Dr. Paulo Macedo, como ele alterou o funcionamento da máquina fiscal do Estado. Como gestor muito bom, pago muito bem, mas com essa capacidade. Funcionou, portanto, nós temos de fazer mais disso. Exato. Eu chamo de trazer os tecnocratas. Os melhores. Os melhores. Chamem tecnocratas ou técnicos. Porque eles nos vão poupar muito dinheiro, pois ao Estado. Vão poupar muito dinheiro ao Estado. Sim, e vão pôr aquela máquina a funcionar, que é o que nós precisamos. Eu concordo. E o sistema eleitoral? Acha que vale a pena? Acho que basta o círculo de compensação ou é preciso mais? Eu acho que nós poderíamos... Eu admitiria ciclos uninominais com um ciclo de compensação. É a proposta que eu gosto mais. Mas essa exige uma revisão da lei eleitoral. Não é? Pode não necessariamente em todas... Pode não da revisão eleitoral, da lei eleitoral, sim. Mas não da Constituição, desde que mantenhamos
desde que o ciclo de compensação corrija depois ao nível proporcional. Mas podemos começar com uma solução mais intermédia, que é reduzir pelo menos a dimensão dos círculos eleitorais, não é? E, portanto, reduzindo, tornando-os mais pequenos, fazendo círculos eleitorais mais pequenos, que permitam maior proximidade, maior identificação com os deputados, ao mesmo tempo que depois se cria esse círculo de compensação. Mas não devo dizer, achando isso importante, não acho que seja o mais fundamental, nem é uma bola de prata. Gostaria mais que, se calhar, até tivéssemos deputados com mais condições de funcionamento e maior autonomia. Se calhar o problema que falta é, até poderíamos ter menos deputados, mas com equipas de apoio que permitissem a cada deputado ter uma agenda política mais própria e ter maior autonomia face aos seus próprios partidos. Acho que muitas vezes é uma falta de condições de trabalho dentro da Assembleia da República, mais que o que está na origem do processo eleitoral. Pode ser uma boa ideia para começar. Se eles tivessem gabinetes nos seus distritos, onde tivessem de estar 2 dias por semana, um dia de semana, a receber as suas pessoas, e portanto tivessem gabinetes que os ajudassem a apresentar propostas legislativas adequadas ao que vem dos seus círculos eleitorais, se calhar isso iria fazer mais mudança do que outras coisas. E se calhar o eleitor assim sentia-se mais representado do que sente neste momento. Bom, eu sei que são horas. A conversa tinha muito mais para onde ir. Não falámos de justiça, não falámos de desporto, enfim. Faremos uma segunda, exatamente, parte 2. Fica já convidado para uma parte 2 para falarmos do que não ficou hoje conversado. Foi um gosto, Miguel. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Gostei imenso. Gostei imenso também. E de conseguir encaixar na sua agenda aqui este bocadinho. Vocês, espero que tenham gostado. Subscrevam o nosso canal no YouTube, sigam-nos nas nossas redes e mandem-nos e-mail para o nosso e-mail do podcast@associação-lado.org e digam-nos, deem-nos sugestões. Obrigada e até breve.